Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. No seu nome 3 vezes santo, Pai amado e bondoso Deus, por seu amor, sua graça e misericórdia, mais uma vez estamos aqui diante do seu altar, agradecidos e felizes por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E rogamos, Pai amado e bondoso Deus, que a sua palavra, o seu ensinamento fique gravado em nossos corações, nos traga as forças, o entendimento, a sabedoria para continuarmos no caminho de fé e de reconhecimento. Que ao final desta hora, amado Pai, a sua palavra produza em nós um crescimento e que cheguemos ao reconhecimento para ser melhor do que começamos. Também, Pai amado e bondoso Deus, nós lhe pedimos a comunhão com todo o ministério de graça e apostolado, desde o nosso amado apóstolo maior, porque entre os nossos apóstolos, está ativo o seu Santo Espírito. E rogamos, Pai, mais uma vez, para que o seu Santo Espírito conduza essa hora, afastando os pensamentos humanos, aquilo que o homem venha a pensar ou julgar se é certo ou errado, mas que se cumpra a sua vontade, desde o seu trono de graça. Também, amado Pai, olhe pelos nossos apóstolos, pelos nossos servos, proteja e abençoe todos eles. Olhe pelos nossos irmãos e rogamos pela sua misericórdia e ajuda. E nesse momento, primeiro nós nos lembramos daqueles que estão doentes, acamados, em leitos de dor. Amado Pai, olhe por todos eles, olhe por aqueles que estão fracos na fé, aqueles que sentaram-se à beira do caminho. Olhe, amado Pai, bondoso Deus, pelos nossos jovens, pelas crianças, pelos nossos idosos. Pai amado e bondoso Deus, nessa hora, una os nossos corações com a sua palavra, com o seu amor, e ajuda-nos, Pai. Esse é o nosso desejo. E o demais, que aqui com as nossas palavras não soubemos como pedir ou lhe agradecer, mas tudo está em nossos corações, que colocamos aos seus pés para que seja feita em nós a sua santa e divina vontade. Eu lhe rogo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ativo no ministério de graça e apostolado. Amém. Amados irmãos, para esse domingo, dia 23 de abril, a palavra está em 1 Timóteo, o texto bíblico está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, que está assim: E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, aos quais eu sou o principal. Até aqui. Amados irmãos, é uma alegria que todos nós, mais uma vez, estejamos diante do altar do Senhor e queremos, mais uma vez, viver a alegria, a graça da palavra, e nós somos muito felizes por tudo isso, porque o Senhor está conosco.
E hoje nós temos aqui uma palavra, ainda vivemos os efeitos, né, do dia da Páscoa, onde quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele produziu mudanças, né, produziu muitas coisas que todos aqueles que estavam ali ao seu redor viveram coisas muito especiais. E dessa forma também o Senhor quer mudar as nossas vidas, quer nos ajudar. O Senhor, amados irmãos, quer fazer com que todos nós possamos reconhecer que a sua presença, o seu amor, a sua graça produz mudanças nas nossas vidas, né? Uma palavra do apóstolo Paulo, uma vez, ele dizia que o sacrifício de Jesus, e aí nós podemos acrescentar, né, a ressurreição de Cristo, ela não foi em vão, né, para nenhum de nós. Então ela produz mudanças e nós queremos viver tudo isso. E a palavra de hoje, amados irmãos, fala, né, como vocês ouviram, fala do apóstolo Paulo. Ele escrevia a Timóteo, e quando nós nos preparávamos aqui para esse serviço divino, nós vimos como Paulo, ele era carinhoso com Timóteo, chamando até como seu filho. E vejam como são, queremos ver, amados irmãos, como são importantes, né, os acontecimentos do Senhor nas nossas vidas, assim como foi Paulo. Sabemos da história de Paulo, né? Paulo, antes ele era conhecido como Saulo, e ele era o perseguidor de cristãos. Sabemos até, amados irmãos, que Saulo, ele teve prazer em ver, por exemplo, a morte do diácono Estevão, né? Estevão foi aquele servo do Senhor que foi apedrejado, e antes da sua morte, né, já sendo apedrejado, quando ele estava passando pelo apedrejamento, ele praticamente usou as mesmas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E essa é uma palavra que traz um sentimento muito forte para todos nós. E Saulo, naquele momento, ele tinha prazer em ver isso, porque ele não tinha chegado ainda ao reconhecimento. Depois disso, o Senhor Jesus foi até ele, né, e perguntou e disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir disso nós conhecemos um pouco da história de Saulo, para transformar-se, para mudar para Paulo. Ele ficou cego, ficou sem comer durante 3 dias, e até que ele foi batizado por Ananias. Esta foi a mudança de Paulo, para Paulo. E aí é importante que nós também nessa hora possamos refletir: quando foi que o Senhor se aproximou de cada um de nós e produziu as mudanças em cada um de nós, né? Cada um tem a sua história, e é importante que nós, amados irmãos, possamos refletir sobre isso. Então, né, voltando a falar de Paulo, essa foi a mudança com ele, essa foi a mudança para ele. Jesus chegou até ele, e ele então se transformou de um acusador, né, acusador não, mas assim, aquele que perseguidor, né, dos cristãos. Ele se tornou aquele que então tornou-se um perseguido. E, amados irmãos, essa é uma grande mudança que nós queremos refletir nas nossas vidas, né? Quando foi o encontro do Senhor conosco? Quando o Senhor Jesus Cristo, né, pôde trazer essa mudança nas nossas vidas? E nós queremos valorizar.
Nós queremos, amados irmãos, lembrar com carinho, e novamente, isso não foi em vão. Não foi em vão. Encontramos na Bíblia também, amados irmãos, e entendemos através da doutrina dos nossos apóstolos, que nós fomos eleitos pelo Senhor. E a eleição, quando nós falamos, fomos eleitos, alguns podem pensar, você é melhor do que o outro por isso? Por achar que foi eleito? Nós não achamos, nós sentimos. Está em nossos corações. E não é um mérito porque eu sou grande ou porque eu sou pequeno, porque eu sou forte ou porque eu sou fraco, porque eu sou rico ou porque eu sou pobre. Nada disso. Foi o Senhor que nos elegeu, que nos escolheu. E o Senhor tem um propósito para todos nós. E o Senhor quer nos salvar. A eleição dada por Deus é para a nossa salvação. É para que, amados irmãos, depois do milenário reino de paz, todos nós que aceitamos a palavra do Senhor, que seguimos na doutrina dos apóstolos, possamos voltar aqui como sacerdotes, como aqueles que vão ajudar na obra do Senhor. Isso falando do futuro. Mas desde já, a nossa eleição está a partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo também chegou para cada um de nós, assim como o apóstolo Paulo. Então, amados irmãos, essa eleição é porque o Senhor quer nos salvar, quer, amados irmãos, que possamos chegar à salvação das nossas almas. Essa é a demonstração do amor e da graça do nosso Deus. Então, amados irmãos, novamente, para refletir, para pensarmos, quando o Senhor nos elegeu, nos chamou a participar da sua obra. E como nós ouvimos, amados irmãos, e aconteceu isso com Paulo, isso produziu mudanças. E deve produzir mudanças também em cada um de nós. Com a conversão de Paulo, ele reconheceu, ele entendeu que tinha que fazer algo. Ele reconheceu a sua posição. Voltando aqui à palavra de hoje, ele diz assim, primeiro ele fala, essa é uma palavra fiel, digna de aceitação. E aí ele fala que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, e aí ele se coloca como o principal dos pecadores. Isso é tão maravilhoso, porque hoje quando nós olhamos para o trabalho do apóstolo Paulo, nós ficamos impressionados, maravilhados do trabalho que ele fez pela obra do Senhor. Nós hoje, no nosso tempo, nós nos beneficiamos desse trabalho maravilhoso que Paulo fez. E a humildade dele era tão grande que ele dizia dele mesmo, ele sendo pecador, dos quais ele é o principal, ele era o primeiro. Ele sabia que ele era tão pecador como todos os outros. E aí ele falava assim, mas o Senhor também, ele veio para a minha salvação, e eu me coloco com humildade de ser e reconhecer como um pecador. Então, amados irmãos, esse é um ponto muito importante para nós. Vejamos, o apóstolo Paulo, ele recebeu o Senhor Jesus Cristo, nós também. O apóstolo Paulo reconheceu de que ele era um pecador, e nós devemos reconhecer também. E a partir disso,
o apóstolo Paulo fez coisas maravilhosas pela obra do Senhor. Ele reconhecia e ele evangelizava, né? Ele levava o evangelho em todos os lugares. Ele confessava o Senhor, nosso Deus, e o Senhor Jesus Cristo. E nós também, amados irmãos, queremos chegar a esse reconhecimento também para confessar o amor e a graça do Senhor nas nossas vidas. Também para reconhecer que o Senhor, Ele quer salvar todos. E nós trabalhamos para encontrar a última ovelha para o Senhor. Então, amados irmãos, muitas vezes nós queremos verificar, né, ou ver nas nossas vidas e refletir, né, quão importante é a mudança que o Senhor trouxe para nós. E nós queremos seguir nesse sentido. Claro que, né, o apóstolo Paulo ali, ele teve uma mudança muito grande, né, de um homem que tinha prazer de ver a morte de um homem, de um cristão, a ele mesmo se colocar, né, para seguir ao Senhor, e muitas vezes na dor, no sofrimento, ele continuava seguindo e falando, levando o Evangelho. Então, amados irmãos, nós também temos que reconhecer muitas coisas que não fazem mais sentido nas nossas vidas como filhos de Deus, como cristãos novos apostólicos. Temos que reconhecer, amados irmãos, e meditar para que, né, a palavra do Senhor, que já está nos nossos corações, o Senhor já tem trabalhado em cada um de nós, o Senhor já nos elegeu para sermos os seus servos, para trabalharmos na sua obra. Então, isso, amados irmãos, deve ser trabalhado em nós, deve ser meditado para trabalharmos e encontrarmos a última ovelha, para anunciarmos a salvação do Senhor, para anunciarmos o retorno do Senhor Jesus Cristo, e por fim trabalhar para encontrar a última ovelha para o Senhor. Né? Então, quando o nosso amado Deus enviou Jesus Cristo, foi para tudo isso, para a mudança nas nossas vidas, para o trabalho nos nossos corações, nas nossas vidas, e assim, amados irmãos, confirmar que Cristo, né, no seu sacrifício, não foi em vão. Novamente, não foi em vão, tomando as palavras do apóstolo Paulo. Então, amados irmãos, queremos entender e ver tudo isso, e queremos levar daqui hoje essa palavra de que Cristo nos chama a confessar o Evangelho, de que o Senhor Jesus Cristo produz mudanças nas nossas vidas. Ele transforma, assim como transformou Paulo, porque Ele tem nos elegido para a sua obra, e porque, amados irmãos, através de Cristo, né, Jesus Cristo confirma a sua disposição para a renovação de todas as coisas das nossas vidas. Assim, amados irmãos, queremos levar essa palavra hoje em nossos corações e ainda e trabalhar para confessar o Evangelho do Senhor. Amém. Hoje temos aqui, hoje tem me acompanhado o evangelista Roberto. Também quero chamá-lo para o altar para ele dizer aquilo que ele tem em seu coração. Por favor.
Queridos irmãos e irmãs, o amado pastor Alberto, ele usou muitas vezes na sua prédica a palavra em vão. E isso quer dizer que, fazendo uma alusão ao plano divino de salvação de Deus, com a inclusão de nosso Senhor Jesus Cristo e a ação divina do Espírito Santo, Deus não quer que todo esse plano seja em vão e, obviamente, isso é algo que Ele fez para que nós possamos desfrutar disso, tirar proveito e colocar em prática. A grande preocupação aqui é até que ponto que as pessoas elas valorizam o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura dá diversos exemplos de encontros com Jesus Cristo e que surtiram seus efeitos. Muitas vezes os efeitos não foram a contento do Senhor, como por exemplo os 10 leprosos, aos quais Jesus Cristo, em seu grandioso milagre, curou a todos eles e apenas um voltou para agradecer. Por acaso aquele encontro com Jesus Cristo não levou nenhuma motivação para todos os outros que também estavam doentes e que sequer agradeceram ao Senhor? Bom, talvez foi a obrigação dele de me curar, porque nós já ouvimos falar muito de Jesus Cristo, então a obrigação dele era me curar, afinal de contas ele veio para salvar a humanidade. Mas um se voltou a Cristo e pensou assim: eu estava doente, eu tinha uma enfermidade, eu estava passando por um infortúnio muito grande na minha vida e o Senhor me curou, e isso é muito valorizado na minha vida. Um encontro com o Senhor ali naquele momento fez a diferença. Pensamos, após a ressurreição de Cristo, ressuscitado ali no caminho de Emaús junto com os discípulos e caminhando ali, e os 2 discípulos ainda se questionando por que tudo aquilo ainda aconteceu, por que a crucificação de Cristo, porque ele havia prometido que não seria dessa maneira e que as coisas se transcorreriam de uma outra forma. E depois que Jesus Cristo entrou e ceiou com eles e foi embora, um olhou para o outro: mas você viu quem estava com a gente? Você percebeu quem estava com a gente? Era Ele, era Cristo. E nós ainda estávamos questionando a respeito da ação salvífica do Senhor. Então, um encontro com Jesus Cristo transforma a vida, faz com que o ser humano possa olhar de uma maneira diferente para tudo aquilo que está planejado já para a vida dele. Deus não tem desejo de salvar um ou outro ou meia dúzia, como o amado pastor pode dizer, não é porque você é melhor ou maior ou mais forte ou mais rico ou mais pobre. O plano divino de salvação de Deus incluiu a todas as pessoas, porque é Ele que escolhe, e Ele escolheu a todos os seres humanos, desde o primeiro ser humano criado até o último, até agora. Deus quer salvar a todas as pessoas, e Ele quer que todos tenham um encontro satisfatório com Jesus Cristo. E um encontro muito sugestivo, uma maneira de ter um encontro muito bom com o nosso Senhor Jesus Cristo, é buscando a casa de Deus, é estando próximo, é participando dos serviços divinos, é desfrutando da força da Tua palavra, é tirando proveito do poder dos sacramentos, que envolve as nossas almas, que nos modificam, que transformam a nossa vida e que faz com que nós possamos confessar o Senhor onde quer que nós estejamos, em qualquer âmbito que nós nos encontremos, trabalho, família, onde quer que nós estejamos. Queremos, de todas as formas, lutar para termos encontros constantes com o nosso Senhor Jesus Cristo e de todas as formas também lutar para confessarmos o Senhor, porque Ele é o intermediador da nossa salvação. Amém. Muito bom. Então, assim, amados irmãos, nós temos guardado a palavra para hoje, né? Com o tema confissão, né? Através do encontro com Cristo, do reconhecimento da eleição, né? Nós nos sentimos com o compromisso, com a responsabilidade, né? Com o prazer de confessar o Senhor Jesus Cristo, né? Claro que tudo isso depende de um trabalho muito forte nas nossas vidas, mas, amados irmãos, como dissemos aqui, nada disso foi em vão,
né? Esse é o propósito do Senhor. O Senhor tem um propósito para cada um de nós, né? Então, nós que reconhecemos Cristo nas nossas vidas, né? Entendemos que o Senhor Jesus nos chama para confessar o Evangelho, para trabalhar para a sua obra. Então, amados irmãos, para hoje, né, esse domingo, né, pós-Páscoa, queremos levar isso em nossos corações e continuar na obra do Senhor até que venha o Senhor. Amém. Agora vamos à oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, mais uma vez com alegria e agradecimento, chegamos ao final de mais um serviço divino. E rogamos, Pai amado, que o Senhor esteja conosco, sempre nos dando a proteção, a ajuda e a paz. E rogamos também, amado Pai, que o Senhor nos proteja, nos dê as forças, que o Senhor olhe pelos nossos irmãos que estão doentes, por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que ainda não chegaram ao reconhecimento, para que eles logo cheguem a esse reconhecimento e avancem na sua trajetória para a salvação. Olhe também pelas almas que já partiram, que estão lá na eternidade, que elas que aguardem a vinda de Jesus com alegria. Olhe pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos. Olhe para cada um dos nossos servos, que muitas vezes estão distantes das suas casas, das suas famílias, para o trabalho na sua obra. Pai, proteja e abençoe esses servos também. Olhe também os corações dos nossos irmãos, que são agradecidos, para que eles possam, sempre que estiverem na sua casa, também levar as suas oferendas de agradecimento e alegria. Pai amado e bondoso Deus, talvez com as nossas palavras aqui, nós não conseguimos chegar a todo o reconhecimento que temos. Talvez não saberíamos, com essas palavras que tivemos aqui agora, não chegamos a lembrar e pedir por todos, em todos os lugares. Mas os nossos corações falam por nós. E entregamos os nossos corações ao Senhor, sabendo que é o Senhor, o Deus das nossas vidas. E por fim, Pai amado e bondoso Deus, queremos fazer o pedido que é o maior, que é o mais importante para todos nós. Senhor, rogamos, encurte os tempos, envie logo o nosso Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a encontrar a última ovelha para o Senhor. Isso e tudo mais que nós pedimos e lhe agradecemos, fazemos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja com todos para sempre. Amém. Uma alegria que todos nós pudemos estar aqui hoje, né? Levo com alegria esse momento, com alegria no meu coração por esse momento. Espero que todos em suas casas
em suas congregações estejam em paz e com alegria, e até a próxima oportunidade com o Senhor, se Cristo não vier antes.